Vamos continuar com o desenvolvimento da nossa News App. Nesta parte 4 vamos começar a carregar os dados da base de dados e a apresentá-los nas nossas views. Muito bem, no vídeo anterior ficámos então nesta situação, isto é, nós temos de facto já aqui a parte do index feita, isto é, a página inicial, mas, no entanto, uma vez que não temos notícias dentro da nossa base de dados, colocamos aqui uma instrução if para a apresentação desta informação. Nós vamos, neste vídeo, concentrar a nossa atenção por completo nesta página Notícias Index, ok? Que é a página inicial. E neste contexto, o que nós vamos aqui fazer é então esta secção aqui que vai apresentar as notícias, ok? É aquilo que nós vamos fazer aqui. E o que nós vamos ter que fazer, obviamente, será uma iteração. Será um ciclo for each. Porquê? Porque as notícias vão nos chegar na forma desta coleção que aqui está. Se existirem notícias na base de dados, elas vão ser carregadas aqui para o interior de dados e nós vamos fazer uma iteração aqui pelos dados. Então, o que nós vamos fazer é aqui uma iteração normal, um for each. Eu vou escrever for each e fazer Ctrl Space e ele automaticamente dentro do Blade vai-me criar aqui este código. Se não tiverem estes mecanismos criados, e eu expliquei-os no início, praticamente no início desta playlist, podem sempre escrever, obviamente, manualmente todas estas expressões. Ora, obviamente que aqui o array será dados, que nós vamos transformar, cada elemento vai se chamar notícia. Faz todo o sentido. E aqui o que é que nós vamos fazer? Vamos apresentar a notícia. Ora, vamos verificar se as notícias estão a chegar cá. Então o que nós vamos fazer aqui é, por exemplo, colocar aqui um div. Vamos até fazer aqui um div. Ok. E depois vamos colocar aqui código de Blade, neste caso, para apresentarmos o quê? Notícia, título. Ok? Simplesmente isto. Para quê? Para testarmos se a informação está a chegar aqui ou não. Ora, obviamente que este código ainda não vai ser executado porque nós não temos ainda notícias lá dentro. O que nós vamos fazer é adicionar aqui manualmente uma notícia. Então o que nós vamos fazer aqui, uma ou duas ou três neste caso, depois iremos apagá-las. Então vamos aqui fazer o seguinte, vamos dentro do ADSKL pressionar a tecla Insert. Não necessitamos de definir o ID notícia porque ele é de Auto Increment, mas vamos definir o título. Título 1. Aqui vamos colocar texto 1, autor 1, visível, como podem verificar, uma vez que ele está com o valor por default igual a visível, ou neste caso igual a true, ele aqui define como sendo 1. Okay? Então vamos deixar ficar, não vamos alterar. O nulo, nós vamos poder colocar aqui, se fizermos um duplo clique, ele coloca automaticamente a data atual, aqui também, e portanto, tranquilo, está feito um registro. O que é que nós vamos fazer? Vamos duplicar este registro. Vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos duplicate row, aqui vamos obviamente alterar para 2, aqui vamos alterar para 2, aqui vamos alterar para 2 e vamos deixar ficar tudo o resto exatamente igual. Okay? Portanto, temos duas notícias cujo título é título 1 e título 2. Tranquilo. Vamos verificar o que é que acontece já aqui na nossa aplicação. Reparem como já estão a aparecer os dois títulos das notícias. Claro que não há formatação específica aqui, já iremos tratar disso. No entanto, isto acontece porquê? Porque a partir do momento em que nós temos registro de notícias na nossa base de dados, a nossa instrução if, que primeiro vai analisar se existem dados ou não, vai ultrapassar esta condição, porque ela é falsa, isto é, count de dados deixou de ser igual a 0 e passa a ser igual a um número, e portanto vai executar aqui o else. Eu vou aqui separar este código para lermos mais facilmente. Então significa que nós já estamos a entrar aqui dentro desta área. Então nesta iteração nós vamos poder colocar aqui a apresentação da notícia, ok? Ele apresenta a notícia aqui e ele aqui vai começar a formatar a notícia. Como é que nós vamos formatar esta notícia? Bom, vamos criar, no caso do cabeçalho da notícia, que será o título, vamos colocar se calhar um background info, ou melhor, vamos fazer da seguinte forma. O que vai acontecer aqui é que vai aparecer o título e na mesma linha do outro lado o autor e o tempo, que era isso que aparecia no exemplo que eu vos mostrei inicialmente neste exercício. Portanto, título, autor e hora. O título alinhado à esquerda, o autor e a hora alinhado à direita. E depois, abaixo, vai aparecer o texto. Vamos ter depois um separador para ir separando cada uma das notícias, ok? É assim que vamos fazer. Na segunda notícia volta a ter outra vez o título, o autor, a hora,
o texto, separador. E no final de tudo vamos ter um contador de notícias, isto é, vai aparecer um espaço a dizer número de notícias X, é o número de notícias que forem aparecendo. Ok? Certo? Mas vamos formatar isto de uma forma muito específica. No caso do título e do autor e também da hora em que a notícia foi aqui atualizada, nós vamos formatá-lo de forma a que fique também com o azulinho aqui, ou qualquer coisa do género. Ok, vamos então fazê-lo aqui. O que nós vamos fazer, eu vou comentar tudo isto para depois vocês, quando tiverem acesso ao código, terem acesso também a estas informações. Vamos colocar aqui uma expressão chamada cabeçalho da notícia. O cabeçalho da notícia é constituído fundamentalmente por dois elementos, o título, ou melhor, três até, o título, o autor e o updated at, okay? Que é o elemento que nós vamos buscar à base de dados. Portanto, vamos ter o título, quem fez a notícia e quando é que ela foi atualizada, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, vamos criar aqui um div, e este div vai ser uma row, uma linha da grid, do sistema de grid do Bootstrap. Class igual a row, mas vamos definir esta row, como vai ser a linha do nosso cabeçalho, ela vai ter então um background info, um bg info. E se nós formos verificar aqui no site de referência do Bootstrap, aqui os alertas, ok, vamos aqui às classes de ajuda, temos aqui text, muta, etc, temos aqui background info. Background info dá este azul mais clarinho. Ora, fica fantástico, fica bonito. Poderíamos colocar o primary que dava aqui, podem colocar o verde se quiserem, ok? Façam como entenderem. O danger e o warning é que não faz muito sentido porque são mensagens muito específicas, porque as cores foram escolhidas propositadamente para chamar a atenção. Então vamos deixar ficar o background info, se quiserem colocar o que success, tanto faz, não há qualquer problema. O que nós vamos agora definir aqui é o título da notícia. Como vamos colocar só simplesmente título, já percebem o que é. Então, para isso, vamos definir aqui colunas. Ora, como eu quero apresentar aqui na minha página o título e depois o autor e o tempo, eu vou colocar isto em duas colunas. Uma coluna, por exemplo, com 9 e outra coluna com 3. 9 e 3 dá 12 e temos as 12 colunas do sistema de grid do Bootstrap. Então, vamos colocar aqui um outro div. E este div vai ser para o título, portanto vai ser classe igual a call md9. E atenção que eu não estou a usar uma formatação extremamente complexa, porque teria que colocar aqui uma formatação para todo o tipo de dispositivos. Não vai ser necessário neste caso. O que nós vamos colocar aqui é o título. Ora, o título vamos colocá-lo com letra relativamente grande. Vamos colocar aqui H2. Okay? Eu escrevi H2 e depois Ctrl Space. E vamos colocar aqui simplesmente isto. O que é que nós vamos colocar aqui dentro? Eu deixei ficar ali uns espaços apenas para leitura, mas não é necessário, nós podemos colar isto tudo. Notícia, que é esta notícia que aqui está, título, ok? Mas eu vou colocar aqui os espaços para termos a leitura mais facilitada. Vamos já aproveitar e vamos fazer o autor e a hora. Então vamos colocar aqui um div, neste caso vamos colocar aqui autor e hora de atualização. Nós podíamos colocar a hora de criação, mas vamos colocar a hora de atualização. Então div, este div vai ser novamente uma coluna, mas vai ser o complemento desta aqui para fazer os 12. Então vai ser classe igual a call md 3. 3 e 9 dá 12, correto? Mas vamos querer ter aqui uma especificação concreta. É que neste caso concreto o título é alinhado à esquerda e, portanto, o título vai ficar alinhado deste lado e essa é a sua característica por defeito, by default, ok? Portanto, ele fica sempre alinhado à esquerda. Não faz sentido eu estar a colocar aqui text left, ok? Qualquer coisa deste género. Mas aqui faz sentido colocar text right. Porque eu quero que as informações depois fiquem aqui deste lado do título e depois as informações fiquem coladas daqui para ali. Ok? Então vamos colocar text right. O que é que nós vamos colocar aqui dentro? Bom, vamos colocar para já, e depois já iremos fazer aqui uma formatação melhor, o autor da notícia. Vamos colocar, portanto, assim, neste caso, notícia autor. Vamos deixar aqui um espaço, vamos colocar aqui uma barra, outro espaço, e vamos agora simplesmente copiar e colar isto aqui, e vamos colocar aqui o updated
at, que é um valor que nós vamos buscar aqui, é esta coluna que aqui está. Então, vamos ver o que é que aparece já aqui nas nossas notícias, ok? Vamos aqui refrescar. Ok, fantástico. Já temos aqui o título da notícia 1, o título da notícia 2, os autores e a hora, com a nossa barra de separação. Não é propriamente ainda a formatação que nós queremos, mas estamos a caminhar nesse sentido. Vamos de imediato criar aqui um espaço para colocarmos o texto e também o separador que irá separar definitivamente estas colunas. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Aqui em baixo vamos colocar então um div para... ok, vamos fazer o seguinte. Aqui temos uma row que é a row do cabeçalho. Agora vamos colocar aqui em baixo o corpo da notícia. Corpo ou o texto, como lhe quiserem chamar. Vamos criar aqui um div. Este div será uma nova row. Vamos criar aqui um outro div. E este div será uma coluna a toda a largura, neste caso 12. Ok? Class igual a call md12. Não lhe vamos colocar aqui nenhuma formatação especial por enquanto. Vamos depois fazer pequenos ajustamentos no que diz respeito a margens e pathings, mas coisas muito simples. E o que nós vamos ter que colocar aqui dentro é simplesmente isto. Notícia, texto. Eu peço desculpa se às vezes aqui o cursor do mouse está por cima do código, mas eu penso que é fácil de perceber o que eu estou a fazer aqui. E, finalmente, vamos colocar aqui um separador, já depois de termos quer o cabeçalho, que está aqui, quer também o corpo da notícia. Vamos colocar aqui um separador e bastará colocar aqui HR. Vamos verificar o que é que acontece então aqui nesta implementação. Vamos verificar que aqui já há uma formatação ligeiramente diferente. Ok? Já aqui temos o texto, já aqui temos os separadores, já começamos a ter aqui alguma coerência. Mas temos aqui, por exemplo, alguns aspectos de formatação que vamos rapidamente tratar já no fecho deste vídeo. O que nós vamos fazer aqui é colocar aqui alguns ícones. Vamos colocar aqui um autor, vamos colocar aqui o lápisinho, como se fosse o lápis do autor. Aqui vamos substituir aqui esta barra por um relógio. Ok? Vamos também utilizar o relógio e vamos dar aqui um espaço para baixo, ok? Para não ficar tão encostado em cima. E o mesmo vai acontecer ao texto. Vamos lhe dar aqui um espaço para cima. Então, vamos regressar aqui e isto faz-se de uma forma muito rápida. Aqui no título não temos que fazer nada, mas aqui no autor e hora nós vamos ter que colocar aqui um pathing para cima. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui um style. Isto deveria ser feito eventualmente com um fecheiro de CSS dentro do public CSS e depois poderíamos estar a usar aqui classes criadas por nós. Não vamos fazer agora aqui por uma questão de rapidez. Então vamos fazer aqui pathing e neste caso vamos definir especificamente o pathing, eventualmente um pathing top. Okay? Só queremos definir a distância de cima para baixo, portanto vamos definir aqui um espaço e vamos colocar aqui algo que seja mais ou menos consensual, 10 pixels. Okay? No corpo da notícia também verificámos que existia aqui este problema de termos aqui isto muito colado acima. Então vamos criar aqui um pathing, mas se calhar menor do que aquele. Vamos aqui até aproveitar e copiar. Vamos colar aqui dentro e vamos colocar aqui apenas 5px. Ok, há aqui um problema de formatação, eu coloquei no local errado, vamos aqui colocar assim é que está correto. E vamos verificar as diferenças, conseguimos identificá-las já. Reparem como está aqui o texto e como está aqui o texto. Vamos aqui refrescar. Ok, aconteceu aqui um problema na escrita do código. Vamos aqui reformular isto. Falta-nos aqui umas aspas, agora sim. Vamos regressar aqui ao anterior. Ok, já não dá. Muito bem, vamos aqui refrescar. E reparem então como o texto já está ligeiramente mais abaixo. Poderíamos até colocar mais abaixo, não havia qualquer problema. E aqui também já temos um espaço. Portanto, fantástico. Falta-nos apenas para fechar este vídeo, colocar aqui os dois ícones. Então vamos regressar aqui. E o que nós vamos fazer é o seguinte. Temos aqui o autor, e portanto queremos colocar um ícone antes. E temos aqui a notícia, ou a data da notícia, ou a hora da notícia, colocada aqui. Vamos colocar também aqui um ícone antes. Vamos eliminar este daqui. E vamos fazer simplesmente isto. Vamos colocar um em cada linha, mas na prática depois eles vão aparecer os dois colados. É apenas para nós separarmos as coisas aqui melhor. Vamos colocar aqui um span. E este span, que eu vou já aproveitar aqui para fechar, vai aparecer antes do autor.
ok? E eu vou deixar ficar aqui um espaço especificamente para que haja um espaço entre o ícone e o span. E o span vai ter a classe glyph icon e neste caso glyph icon penso que pen, penso que não é pen, mas será pencil. Mas vamos verificar aqui. Ok, vamos aqui aos componentes. Ok, vamos colocar aqui Ctrl F, vamos procurar por pen. Pen existe aqui, existe mais uma série de vezes, mas cá está, ok, é pencil. É este o lápisinho que eu quero. Se quiserem utilizar um diferente, podem utilizar. Neste caso, eu nem sequer vou ter que copiar, vou clicar aqui e vou colocar pencil. E aqui depois temos a notícia. Ok, vou tirar daqui o word wrap para vermos como ficou. Ficou assim. Vou copiar aqui o span, só para alterar ali para um relógio. Ok, fui colocar no sítio errado, aqui assim. Ok, aqui vamos colocar um relógio. E para colocarmos um relógio, eu vou colocar, deixem-me verificar aqui, um watch. Será? Watch. Não existe watch. Clock. Também não existe clock. Vamos procurar por time, por exemplo. Time. Ok, cá está. Temos aqui então o relógio. Glyph icon time. Então vamos colocar aqui, vamos simplesmente alterar aqui para time. Ok? E eu penso que temos já aqui a estrutura feita de uma forma mais ou menos coerente. Falta apenas um elemento que já vou explicar, ou melhor, irei deixar para o próximo vídeo o último elemento deste nosso index. Vamos apenas verificar se de facto isto vai aparecer como deve ser. Vamos aqui refrescar. E cá está, fantástico, temos aqui o autor, poderíamos deixar aqui mais alguns espaços, temos aqui a hora, depois iremos ver no próximo vídeo como formatar aqui este valor que aqui está para um valor diferente, que é há quanto tempo é que esta notícia foi colocada cá, ou atualizada, e vou mostrar como é que isto se faz. E vamos também colocar aqui ao fundo, aqui nesta zona daqui, vamos colocar aqui o número total de notícias apresentadas. Vamos ter que ter atenção ao seguinte, é que as notícias podem estar visíveis ou invisíveis. E isso vai nos obrigar a ter que colocar aqui dentro do ciclo uma verificação se a notícia está visível ou não. Vai nos obrigar também a que o contador seja um contador muito especial, porque ele não é forçosamente o número de notícias que existem na base de dados, mas sim o número de notícias que são visíveis aqui, ok? Mas iremos ver isso então no próximo vídeo desta série. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.